Olá! Nesta aula, você será capaz de entender os principais métodos utilizados na avaliação nutricional de crianças. Eu espero que esteja motivado. Vamos lá? A infância é marcada como uma fase de intenso crescimento e desenvolvimento, com múltiplas mudanças endócrinas e fisiológicas. O crescimento é definido pelo aumento linear contínuo e influenciado por fatores externos ou ambientais e fatores intrínsecos ou orgânicos, constituindo um indicador extremamente sensível do desenvolvimento infantil e do estado nutricional da criança. É de fundamental importância saber identificar precocemente alterações nutricionais, seja ela subnutrição ou obesidade. Desta forma, a correta avaliação nutricional por meio de técnicas antropométricas torna-se elemento central na avaliação clínica. Na avaliação antropométrica do estado nutricional de crianças, as medidas preconizadas na prática são especialmente o peso, a estatura e o perímetro cefálico. O peso reflete o volume corporal total, constituído da dimensão da massa orgânica e a inorgânica das células, dos tecidos de sustentação, dos órgãos, tecidos musculares, ossos, tecido adiposo e água corporal. No primeiro ano de vida, a avaliação do ganho de peso, gramas por dia, é importante para a avaliação nutricional e para o planejamento dietético. A estatura, podendo ser chamada também de comprimento, quando aferido com a criança deitada, ou altura, aferido com a criança em pé. É uma medida do tamanho corporal e do crescimento linear da criança que reflete o estado nutricional atual e pregresso. A partir da combinação das medidas antropométricas, peso, estatura e IMC, e demográficas, idade e sexo, é possível criar os índices antropométricos. Esses índices serão interpretados de acordo com os padrões de referência e pontos de corte pré-estabelecidos. Neste sentido, inicialmente é preciso entender a diferença entre índices e indicadores. Vamos lá? Índice é referente a combinações entre duas medidas antropométricas ou entre uma medida antropométrica e uma demográfica. Exemplo, peso para a idade. Por outro lado, chamamos de indicadores quando utilizamos os índices juntamente a um padrão de referência. Os indicadores antropométricos podem ser expressos em percentuais, percentes, percentual de adequação ou Z-score. Os percentes de adequação demonstram a adequação da medida observada em relação aos valores no percentil 50, P50, de uma tabela de referência. Para sua obtenção, se utiliza a fórmula medida observada, medida esperada no P50 vezes 100. No caso de Z-scores, é uma medida que reflete o quanto o indivíduo se afasta ou se aproxima da medida de referência, utilizando a seguinte fórmula: Z-score igual ao valor observado e o valor mediano de referência, desvio padrão da população de referência. Z-score igual ao valor observado menos o valor mediano de referência, um desvio padrão da população de referência. Ou ainda, Z-score igual ao valor observado menos valor mediano de referência, o desvio padrão da população de referência. As curvas de crescimento utilizadas atualmente são as preconizadas pela OMS, publicadas nos anos de 2006 e 2007. A classificação de Gomes é utilizada para crianças até 2 anos de idade, sendo uma classificação útil quando ocorre desnutrição aguda em crianças com estatura adequada. Baseia-se na adequação em percentil de peso para a idade, porcentagem P/I. Peso observado, peso esperado para a idade e sexo no P50 vezes 100. Entende-se como desnutrido pregresso a criança que foi desnutrida, mas recuperou seu peso em relação à estatura atual, embora possua sua estatura inadequada para a idade. Desnutrido atual é quando ocorre o comprometimento pronunciado do peso, porém a estatura está adequada. Reflete um quadro agudo ou atual da condição nutricional da criança. Por fim, desnutrido crônico é o caso onde a criança apresenta comprometimento do seu peso e estatura, estando ambos abaixo dos valores recomendados. A avaliação do consumo e hábito alimentar é de extrema importância para o diagnóstico nutricional. Durante essa avaliação, alguns fatores que interferem na escolha e disponibilidade do alimento devem ser considerados. Como exemplo, condição socioeconômica, religião, questões culturais, grau de escolaridade do responsável pela criança, organização familiar e fatores emocionais.
Questões inerentes aos alimentos, como a sazonalidade e regionalidade, também devem ser levadas em consideração. A solicitação dos exames bioquímicos pode complementar a avaliação nutricional da criança. A necessidade de cada exame varia conforme a queixa principal, a idade da criança e a história clínica. A avaliação das proteínas séricas também poderá ser utilizada para complementar a avaliação nutricional da criança. Bem, hoje você deve ter aprendido que as principais medidas antropométricas usadas na avaliação nutricional da criança são o peso e a altura, bem como as formas de obtenção de cada uma delas varia conforme a faixa etária. Eu espero que você tenha gostado desta aula. Um abraço, bons estudos e a gente se vê em breve. Até lá! Tchau!